Olá a todos, estamos aqui para as nossas próximas aulas do nosso curso de Física Matemática Avançada, são as aulas de número 22 e 23. O nosso objetivo hoje, pessoal, vai ser discutir propriedades da transformada de Fourier com algum detalhe, né? Nós calculamos transformada de Fourier de quem? De funções? De certa forma são funções. Qual é o resultado? Uma nova função? Mas eu calculo a transformada de Fourier de uma função de qualquer tipo ou tem algum tipo especial? O resultado é uma nova função? De que tipo? Com que propriedades? Normalmente nós temos uma postura muito pragmática, muito operacional como físicos, em que a gente calcula a transformada de Fourier e a gente não faz essas perguntas. Só que essas perguntas não são irrelevantes. Então esse será o foco da nossa aula de hoje. Esse objetivo aqui, de discutir propriedades de transformadas de Fourier, vou abreviar por TF, tá, pessoal, em diversos momentos da aula hoje, e aplicá-las a EDPs, eu fui muito ambicioso. À medida que eu fui construindo a aula, não deu tempo de eu aplicá-la a EDPs. A gente vai começar a fazer isso de uma forma bem direta, bem voltada a aplicações, a partir da aula seguinte, tá? Então, hoje, isso aqui não é verdade. Bom? Então, vamos lá. Nós estamos aqui continuando uma sessão que eu denominei de propriedades de transformadas de Fourier, tá? Aí eu faço uma observação. Que propriedades nós vimos na aula passada? Nós vimos as propriedades de linearidade e que nós podemos pensar num tipo de operador ou coisa parecida que eu denominei de F caligráfico, que representa a transformação de Fourier, certo? Então, nós vimos as propriedades de linearidade, translação e escala, tá? Então, antes da gente partir para um quarto tema dentro dessas propriedades de transformadas de Fourier, eu quero fazer um comentário aqui sobre as propriedades de transformação e escala. Pessoal, transformada de Fourier admite um tipo de dualidade, né? Quando nós temos as funções originais e as suas transformadas. Nós temos a ida de Fourier, nós veremos em plenitude nesta aula aqui que nós temos a volta de uma forma biunívoca bem definida, certo? E essas relações de ida e volta sempre são muito parecidas, e tanto mais simétricas quanto forem as suas convenções adotadas para a transformada de Fourier. Então, eu, em particular, adotei uma convenção bem simétrica, com fatores 1 sobre raiz de 2π, tanto na ida quanto na volta, e isso reforça a simetria nas propriedades das transformadas de Fourier. Então, o que eu complemento aqui sobre as propriedades de transformação em escala é a volta, tá? Nós vimos propriedades de transformação em escala indo do mundo original para o mundo de Fourier. Aqui eu vou mostrar para vocês a volta do mundo de Fourier para o mundo original. Então, olha só, na aula passada, quando nós vimos translação, nós vimos que a transformada de uma função deslocada era relacionada com a transformada da função f original com um fator de fase. Sim, mas olha só, e se eu tivesse uma fase multiplicando a função original e só então eu realizasse a transformação de Fourier? Isso, pessoal, vai me dar um deslocamento no mundo de Fourier. É isso que eu estou chamando de um tipo de dualidade, tá bom? Essa expressão aqui circulada, aqui em verde, ela é nova. Essa aqui foi a translação que nós vimos na aula passada. Essa é uma translação do mundo de Fourier para o mundo original, tá? Digamos assim. Como que você prova isso? Usa a definição. Vocês vão ver que não é difícil, tá? Você faria a transformada de Fourier aqui e ao núcleo de integração e aí kx juntar-se a essa outra exponencial e vai surgir o k menos a. Verifiquem. Use a definição. Tá bom? E nós tínhamos visto essa transformação de escala aqui, que nós efetuávamos uma escala na nossa função original, realizávamos a transformada de Fourier, e tínhamos um fator como esse aqui, de inverso na escala na nossa transformada de Fourier. Vocês podem verificar que isso vale no sentido inverso também. Se você aplica a inversão de Fourier numa função transformada, porém sofrendo escala, você vê um comportamento similar. Vocês vão verificar isso, faça 1 sobre A, assumindo o valor de A, e aplica a transformada de Fourier inversa
na relação original, vocês vão chegar a isso aqui. Bom? Não temos tempo para trabalhar tudo isso. Agora, pessoal, vem um quarto item novo aqui nas nossas propriedades de transformadas de Fourier, que é extremamente longo e extremamente difícil. Aqui eu vou comentar sobre as questões que eu mencionei na abertura da aula, né? O que nós exigimos de uma função para que ela admita uma transformada de Fourier? Quais serão as propriedades que a transformada terá? Certo? Que tipo de função que a gente vai ter envolvida aí nessa nossa brincadeira? Eu vou fazer um esboço da teoria envolvida nisso, a teoria detalhadíssima, cheio de elementos técnicos, e eu indico referências para quem realmente quiser ver isso, tá? Então, vamos lá. Pessoal, em princípio, num primeiro momento, as transformadas de Fourier deveriam ser definidas ou aplicadas sobre funções integráveis. Pessoal, o que são funções integráveis? São funções dos reais nos complexos, cujo módulo integrado em toda a reta real não diverge, tá certo? Ou seja, que tem norma bem definida, uma norma finita, certo? A gente vai chamar aqui de L1, ou explicitamente L1 nos reais, esse espaço de funções integráveis na reta real. Por que é isso que nós exigiríamos como condição de existência de uma transformada de Fourier? Ora, porque nós temos uma integral de f vezes um núcleo de Fourier, que é essa expressão à la Euler aqui, e aí kx, e o módulo dela é essencialmente, na verdade, é o módulo de f de x, porque o módulo de e aí kx é 1. Então, se você tiver uma função cujo módulo seja integrável, a integral da f vezes o termo exponencial vai existir. Tá bom? Então, a gente percebe que do jeito que a gente define transformada de Fourier, que a menos de fatores constantes, você integra f e aí kx, isso vai existir se o módulo de f tiver uma integral que exista. Tá bom? Ótimo. Parece que está resolvido, né? Então, nós calculamos transformadas de Fourier de funções integráveis. Será que é isso? Vejamos. Primeira coisa a ser comentada. Quando a gente fala de teoria de Fourier, nós queremos ter a ida e a volta. Tá? Nós queremos calcular transformadas, é uma nova função, que é a função transformada, e queremos voltar. Então, olha só. Esse espaço L1, ele só vai ser um espaço vetorial normado, né, se todos os seus elementos, todas as suas funções, iguais em quase toda parte, forem identificados como um só. O que eu quero dizer com isso? Duas funções iguais em quase toda parte, elas terão a mesma transformada de Fourier. Pessoal, duas funções que difiram, por exemplo, num conjunto finito ou enumerável de pontos de descontinuidade, um número finito de pontos de descontinuidade não afeta a integral. Mas a gente quer ter unicidade. Eu não quero ter várias funções diferentes com uma mesma transformada de Fourier. Até porque uma volta seria impossível. Então, na verdade, funções que são iguais em toda parte, nós as vemos como uma única função. A gente chama isso de uma classe de equivalência de funções, tá bom? Então, antes de mais nada, a gente precisa disso para que esse nosso L1 seja um espaço vetorial normado. Porque eu não poderia ter duas funções distintas com distância zero entre elas, numa interpretação métrica, tá bom? Esse é um primeiro detalhe. Se eu quero inverter descontinuidades, quantidade finita, um conjunto de medida nula de descontinuidades não é importante, tá? Então, isso é importante para a gente ter o nosso caráter biunívoco da transformação de Fourier e da sua inversibilidade. Mas não é só isso. Para eu poder ter ida e volta bem definidas, nós precisamos ir além do L1. Nós precisamos de extensões do espaço de funções considerada. Sabe por quê? Olha só, aqui eu vou aproveitar e listar umas boas propriedades. Se eu tiver uma função integrável, a transformada dela vai ser limitada, contínua. Olha que maravilha, pessoal. E, além disso, essa transformada vai tender a zero quando a variável de Fourier K for para menos infinito e para mais infinito. Olha que coisa legal. Bem comportada, né? Essa minha transformada. Mais ou menos.
Porque apesar de ser limitada, contínua e tender a zero, decair no infinito, não necessariamente a transformada é integrável. Não necessariamente uma transformada é integrável. Por exemplo, a seno de, essencialmente, seno de Cauchy sobre x, que nós vimos como um exemplo de transformada de Fourier, não é integrável. Tá? Então aqui a gente tem um problema, porque como é que eu vou inverter? Porque tanto a ida quanto a volta são integrais de Fourier. Integral é uma função vezes uma exponencial oscilatória complexa. Eu faço a ida, mas se a volta integral não existir, como é que eu volto? Tá? A gente precisa dar um jeito nisso, senão você não tem ida e volta, né? Você não vai para um mundo abstrato onde você resolve os seus problemas e você volta univocamente. Então, esse é um problemaço. Parece que o que nós deveríamos aquilo a que nós deveríamos nos ater seria o espaço das funções integráveis. Só que se a gente ficar nesse espaço, a gente está lascado. Uma transformada não necessariamente é integrável. Então não dá para a gente ficar aqui. E aí o negócio fica extremamente sutil, tá? Vamos dar um passo a mais que não vai resolver a nossa vida. Eu pus aqui, será que basta ou resolve o nosso problema nós considerarmos o espaço L2? Ou, mais explicitamente, L2 na reta real, que é o espaço das funções quadrado integráveis. Será que isso salva a nossa vida? Ó, a gente vai dizer que uma função é quadrado integrável se ela tem uma norma, que é a integral do quadrado do seu módulo na reta real, e isso converge. Tá bom? Pessoal, curiosamente, quando a gente está falando do L1 e do L2 na reta real, nenhum desses dois conjuntos de funções está contido dentro do outro. Existem funções que são L1, mas não são L2. Existem funções que são L2, não são L1. É uma zona, tá? Então, olha só, se eu tivesse alguma L2 que é L1 também, beleza, existe. Mas e quando eu tiver uma L2 que não seja integrável? Como é que eu posso trabalhar? A minha transformada de Fourier existe? Tá? Eu vou comentar aqui, en passant, eu vou exigir um pouco de fé ou confiança de vocês no que eu vou falar. Para quem duvidar, vá atrás das referências. Mas eu vou destacar que não está aí a salvação. Embora seja altamente desejável nós termos uma extensão do conceito de transformada de Fourier para nós calcularmos transformadas de funções quadradas integráveis. Tá bom? As funções quadradas integráveis são as mais naturais na física, tá? Por exemplo, módulo quadrado de funções de onda em mecânica quântica. Então, eu gostaria, sim, de definir a transformada de Fourier para funções quadradas integráveis, que não sejam necessariamente integráveis, mas não é o L2 sozinho que vai nos salvar, tá? Onde está a salvação? A salvação vem do espaço S de Schwartz, que é aquele espaço das funções suaves, sem infinito, mas que, além disso, são de rápido decréscimo. Elas tendem a zero mais rapidamente do que qualquer potência, tanto quando o x vai para mais infinito, quanto para menos infinito. E, além disso, as suas derivadas têm esse rápido decréscimo também. Nós vimos isso na aula 18. Bom, por isso que eu vou ser um pouco mais sucinto aqui hoje. Tá? Pessoal, o espaço de Schwartz, ele é um subespaço, é um espaço de funções, tá? Ele é um subespaço denso no espaço completo L2. Pessoal, isso aqui são conceitos de análise. Eu não espero que vocês entendam perfeitamente o que está acontecendo aqui. Mas eu vou fazer uma analogia com espaços não vetoriais, espaços não de números, tá bom? Sabe a reta real? Ou o intervalo da reta real, por exemplo, o intervalo de 0 a 1? Lá você tem números racionais e irracionais. Certo? Ótimo. Pessoal, os números racionais, eles são um subconjunto dos reais. Porque todos os reais ou são racionais ou irracionais. Imagina que você pega só os racionais. Bom? Pessoal, em algum sentido que a gente estuda em análise matemática, os racionais são ralos.
porque o conjunto dos racionais tem medida nula. É como se você, pictoricamente falando, pudesse apagar todos os racionais do intervalo de 0 a 1 e o intervalo ainda tem medida 1. Embora comprimento não faça sentido para esse conjunto cheio de buracos. Certo? Então, é muito curioso. Só que, ao mesmo tempo, o conjunto dos racionais é denso nos reais. Porque se você me der qualquer ponto na reta real, sempre tem um... se você me der um irracional, sempre tem um racional tão próximo desse irracional quanto eu queira. Então, a analogia é o conjunto dos racionais, apesar dele ser ralo, de medida nula, ele é denso no intervalo 0, 1. Eu consigo chegar tão próximo de qualquer número real quanto eu queira. Então, essa é a ideia. Quando eu digo que o espaço das funções de Schwartz, suaves, de rápido decréscimo, é um subespaço denso no espaço completo L2, é como se o L2 fosse o conjunto dos reais de 0 a 1, e é como se o S de Schwartz fosse o conjunto dos racionais, em algum sentido. Então, eu consigo aproximar qualquer número real, mesmo que seja irracional, por racionais tão próximos quanto eu queira. Tá? Então, no sentido de aproximação, tá? A gente pode fazer coisas interessantes aí. Ok. Um outro fato que eu vou falar aqui. A transformada de Fourier, ela se revela um isomorfismo bicontínuo no espaço de Schwartz. Pessoal, o que isso quer dizer? O espaço de Schwartz é um espaço vetorial. Lembra o defeito que eu acabei de apontar? Que eu calculava a transformada de Fourier de uma função L1 e o resultado não precisava ser integrável, não precisava ser L1, eu saía do espaço? Que horrível, certo? Schwartz conserta isso. Transformada de Fourier, que a gente vai definir agora, de uma função de Schwartz, é de Schwartz. É uma nova função de Schwartz. E como Schwartz é denso no L2, transformada de Fourier de uma L2 é L2. A gente não foge mais desse espaço. Pode ser que a gente tenha que apelar para alguns limites, para sua Schwartz chegar tão perto quanto você queira de uma L2. Mas esse é o ponto fundamental. O espaço L1 não é estável sob a ação da transformação de Fourier. Eu fujo desse espaço. Agora, tanto Schwartz, S, ele é estável, a transformada de Fourier permanece em S, e o L2 também é estável. A transformada de Fourier de uma quadrado integrável também é quadrado integrável. Então, conceitualmente, isso é importantíssimo. Porque se eu consigo fazer a ida, se eu conseguir definir a transformada de Fourier da ida, eu consigo fazer a volta. A gente ainda não disse como. Mas, pelo menos, a gente tem objetos do mesmo tipo. Eu falei de dualidade, eu não podia ter objetos de tipos distintos. Então, eu afirmo isso aqui para vocês. Ó. O que isso quer dizer? Entre outras coisas, tanto L2 quanto Schwartz são espaços estáveis sob a transformação de Fourier. Ou seja, se uma função está nesse mundo, sua transformada está nesse mundo. Isso vale para o L2 e para o S. Tá bom? E aquela história da aproximação do espaço de Schwartz ser denso no L2, isso quer dizer que se eu tiver uma função quadrada integrável, mas que não seja integrável, mas vai existir um processo limite envolvendo funções de Schwartz em que eu consigo chegar tão perto quanto eu queira de um certo elemento de L2. Do mesmo jeito que um número racional pode chegar tão perto quanto eu queira de um irracional dado. Então, eu consigo chegar em qualquer real a partir dos racionais. Tá? Então, usando essa história aí do denso, desses limites, que eu estou falando só por alto, pode ser que eu tenha que apelar um pouquinho, porque na transformada de Fourier eu tenho mais infinito e menos infinito livres. Aqui a gente está impondo que seja simétrico o limite, tá? Isso aqui é algo especial. Mas, de certa forma, muita gente escreveria isso aqui pura e simplesmente como integral do menos infinito ao mais infinito, tá? Sem perceber que era simétrico. Eu quero dizer aqui que
há limites naturais, em algum sentido, como esse limite que é no sentido de valor principal. Lembre-se que a gente chama de valor principal quando a gente trata integrais impróprias como um limite de integrais simétricas, que nos permitem fechar os olhos aos detalhes, certo? E a gente pode dizer que a nossa transformada de Fourier existe. Físicos normalmente nem mesmo escrevem isso. A sua função é L2, você vai escrever menos infinito, mais infinito, não vai se preocupar com convergência e vai dizer que tudo funciona. Então, quem quiser detalhes, pode ver os livros do Appel, do Gerald Folland e do Nivaldo Lemos na bibliografia do curso. Estou falando muito por alto, mas a ideia essencial é Schwartz e L2. O L2 é feito por aproximações de Schwartz. Esses dois espaços são estáveis. A transformada de Fourier não te tira mais desse espaço. Mas isso não é tudo. Temos algo mais, e é a parte mais sutil aqui da aula. O espaço de Schwartz, ele permite um milagre ainda mais impressionante. Tá? Eu vou ler aqui explicitamente, vou tentar explicar depois. Como toda função é uma função generalizada, é uma distribuição, e a grande maioria das distribuições que aparecem nas nossas aplicações são distribuições temperadas. Pessoal, a gente definiu isso lá na aula 18, quando a gente viu as funções de Schwartz também, tá? Distribuições temperadas são funcionais lineares contínuos que engolem não funções teste de suporte compacto, mas basta que sejam funções de rápido decréscimo. Tá? Então, como toda função é uma distribuição, nós vamos definir para cada distribuição temperada, são aquelas distribuições que pertencem ao dual topológico do espaço de Schwartz. Pessoal, aqui é o espaço das funções de Schwartz. Aqui é o espaço das distribuições temperadas, tá? Com essa linha. Define-se, para cada distribuição temperada, a sua transformada de Fourier, que a gente vai dizer que é um F caligráfico inteiro, da seguinte forma. Ora, a distribuição temperada nova, que será a transformada de Fourier da distribuição temperada T arbitrária que você me der, será a nova distribuição temperada que age em funções de Schwartz. Eu usei a mesma letra das funções teste, pessoal, mas é Schwartz aqui, gerando um escalar do mesmo jeito que a distribuição temperada original geraria, agindo na transformada de Fourier de uma Schwartz. Como a transformada de Fourier de uma Schwartz é Schwartz, isso aqui está bem definido. Nem que seja por um processo limite, como a gente viu acima. Tá? Então, isso aqui vai ser válido. Eu digo que eu vou ter uma nova distribuição temperada, dizendo que o escalar que ela gera é esse escalar aqui. E isso é algo bem definido, transformada de Fourier de Schwartz. Certo? Isso, as coisas aqui vão convergir. No máximo, eu tenho um processo limite, como esse que eu tinha posto aqui. Tá bom? Como eu disse, físicos nem veem a diferença quando você está fazendo a Fourier de uma L1 ou a Fourier de uma Schwartz. Porque você não repara que aquela integral de menos infinito a mais infinito, na verdade, é uma integral no sentido de valor principal. Tá? Então, tocamos o barco, mas vai estar tudo bem definido. Tá? Eu destaco aqui que o resultado da transformada de Fourier de uma distribuição temperada também é temperada. Então, agora eu vou ser bem prático. Na prática, fecha os olhos e vai. Sai calculando a transformada de Fourier, até mesmo de distribuições, das suas distribuições usuais. Mesmo que sejam singulares, elas só precisam ser temperadas. Na dúvida, a maior parte das distribuições que vão aparecer na frente de vocês serão temperadas, mesmo que sejam singulares, como a delta de Dirac. Tá bom? Vamos ver exemplos? Para ver se isso aqui fica um pouco mais claro. O que eu quero dizer com fecha os olhos e vai? Isso não parece nada rigoroso, né? Olha só, eu vou fazer uma afirmação aqui. A transformada de Fourier da função constante 1 sobre raiz de 2π é a delta de Dirac. Pessoal, o que isso quer dizer? Olha só que coisa louca.
1 sobre raiz de 2π não é uma função que caia no menos infinito e no mais infinito. Ela é constante. Como que eu poderia esperar que essa integral pudesse convergir para dar origem a uma transformada de Fourier? Tecnicamente falando, realmente ela não converge. É que esse 1 sobre raiz de 2π não deve ser interpretado como uma função constante. Deve ser interpretada como uma distribuição, que na verdade será a distribuição regular induzida pela constante 1 sobre raiz de 2π. Eu vou demonstrar esse resultado aqui de um jeito rigoroso no sentido de distribuições, e depois eu vou mostrar o que nós físicos costumamos fazer na prática e que estaremos autorizados a fazer, desde que a gente saiba o porquê. Tá bom? Isso é uma afirmação. A somada de Fourier de uma constante será proporcional à delta de Dirac. Então, isso aqui, na verdade, tem que ser visto no sentido de distribuições. Vejamos. Como é que é, professor? Como que você falou que é para a gente trabalhar? Falei para a gente trabalhar assim. Transformada de Fourier de uma distribuição age como a distribuição temperada agiria na transformada de Fourier da função de Schwartz pertinente. Então, vamos fazer isso. Olha só. Essa distribuição temperada numa função de Schwartz, ela é definida como sendo aquela mesma função. No caso aqui é uma distribuição regular induzida por essa função constante, agindo na Fourier de H. Vamos escrever? Pessoal, a gente vai escrever, porque isso aqui é uma distribuição regular agindo numa função. Ora, qual é a ação de uma distribuição regular agindo sobre uma certa função? É o núcleo de integração pertinente, né, correspondente àquela distribuição regular, vezes a função dada. A função dada é a função de Schwartz H tilde K, que é a sua transformada de Fourier. Porque no espaço de Schwartz, eu afirmei para você, o espaço de Schwartz é estável. Eu faço transformada de funções de Schwartz, o resultado é a função de Schwartz. Isso aqui é bem definido. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou meter esse 1 sobre raiz de 2π no lado de fora da integral. Ele é uma constante. E eu vou dizer que quem está multiplicando esta função h tilde k é o número 1 escrito de um jeito metido a besta. Qual é o jeito metido a besta? Exponencial de zero. Mas, em particular, eu vou escrever isso como e a menos ik zero. Isso é 1. Então, integrou em k. Pessoal, o índice de integração é mudo, tá? Eu escolhi a letra k, porque como eu estou falando de uma h til, eu quero usar uma variável que eu costume usar para Fourier. Mas podia ser qualquer letra, tá? Mas, ó, cheguei nisso. Opa, mas espera aí. 1 sobre raiz de 2π. Integral de uma função na variável de Fourier, no mundo de Fourier, com e a menos ik x, o resultado é a imagem em x da função que tem a transformada h til. Mas a função que tem a transformada h til é h, porque eu a transformei. E se ela vai ser tomada em x igual a zero, pessoal, pela definição da inversão de Fourier, isso aqui é h de zero. Ora, mas h de zero é o resultado da distribuição singular delta de Dirac engolindo uma função de Schwartz, ou de uma função teste, até mesmo h. Se para qualquer função de Schwartz h, essa distribuição temperada tem o mesmo efeito que essas duas distribuições temperadas são iguais. Então, é nesse sentido que a gente vai dizer que esta distribuição temperada, que é a transformada de Fourier da distribuição regular induzida por 1 sobre raiz de 2π, é a delta de Dirac. Bom, pessoal, como que um físico escreveria isso? Vocês dificilmente vão ver esse tipo de notação num livro básico ou tradicional de física matemática. Mas olha só o que a gente vai dizer. Ó, simbolicamente, certo? Como que eu estaria calculando... Como que eu estaria calculando? Aqui eu me expressei mal, tá? É porque eu já escrevi delta de K aqui,
Mas a minha ideia... tudo bem, isso aqui é verdadeiro, mas a ideia, eu queria calcular a transformada de Fourier da função constante 1 sobre raiz de 2π, tá bom? Imaginem isso. Então, a gente vai ter 1 sobre raiz de 2π da definição, exponencial oscilatória e aí kx está aqui, e aqui tem que aparecer a função que nós queremos integrar. No caso, é a função constante 1 sobre raiz de 2π. Então, nós vamos chegar nesse resultado aqui. Esse 1 sobre raiz de 2π vem se juntar ao outro ali fora. E nós concluímos, olha só, que a transformada de Fourier da constante 1 sobre raiz de 2π será 1 sobre 2π vezes essa integral aqui. Tudo bem? Eu já estou chamando ela de delta de K, mas, na verdade, eu deveria ter chamado aqui, nesse momento, de transformada de Fourier da constante 1 sobre raiz de 2π. Se nós não conhecêssemos teoria de distribuições, sabe o que a gente deveria dizer? A gente deveria dizer que deu pau, porque isso aqui não existe, pessoal. Como assim, professor? Como isso aqui não existe? Pessoal, se K for diferente de zero, essa integral vai para zero. E se K for igual a zero, isso aqui vai para infinito. Então, não existe limite num sentido usual para esta integral. Mas isso é exatamente o que a gente representa simbolicamente como delta de Dirac. Tá? Essa expressão é extremamente importante, mas ela não existe num sentido de funções usuais. Pessoal, isso aqui é simplesmente uma das mais importantes representações integrais da delta de Dirac, mas nunca devemos nos esquecer que isso só faz sentido quando integrado. Se a gente quiser ter algum insight de que realmente a transformada de Fourier da função constante 1 sobre raiz de 2π, e chegou nisso aqui, se isso realmente deveria ser escrito como uma delta de Dirac, a gente pode lembrar disso aqui, ó. Olha só isso. Nós poderíamos, naquele primeiro sentido de teoria de distribuições que a gente tem, imaginar que nós teríamos uma sequência de funções bem comportadas, ΔN de K, dadas por seno de NK por Kπ, como uma função de K. Verifiquem que isso pode ser expresso nesta forma integral aqui, ó. Não é dedutivo daqui para cá, tá, pessoal? Eu quero que vocês pensem daqui para cá. Se você integrar E a IKX, vai dar o próprio E a IKX sobre IK. Se você tomar a diferença em mais N menos N, e pegar este 2 e um dos i's que tombou na primitivação, a gente vai ter o seno. Aqui a gente tem o π e tem o k do tombo. Então, se você olhar daqui para cá, você vê que essa relação é verdadeira. Então, isso aqui poderia, né, daria para provar que o limite de n tendendo a infinito de certas funções deveriam ser teste aqui, na verdade. Dessa forma, vão convergir para f de zero. Isso aqui tem propriedade de filtragem, tá? Vocês pensarem no limite de n tendendo a infinito dessa expressão, quando k é diferente de zero, quando k é igual a zero, vocês verificam aquele caráter que a gente costuma chamar de delta Dirac. Tá bom? Então, eu digo para vocês que um físico teria escrito isso como transformada de 1 sobre raiz de 2π, teria identificado a delta e já teria dito sem problemas. Transformada de Fourier da função constante 1 sobre raiz de 2π é a delta Dirac. Só que isso não existe, tá, pessoal? Por isso que é muito importante, se você quiser ter as coisas bem explicadas, entender como seria o procedimento no sentido de distribuições. No caso de distribuições temperadas e com transformada de Fourier de distribuições temperadas. Tá? Pessoal, vamos fazer o contrário? E se eu calcular a transformada de Fourier da delta de Dirac? Nossa, a delta de Dirac não é bem comportada, ela é esquisitona. Será que isso existe? Pessoal, existe e dá a constante 1 sobre raiz de 2π. Como que a gente vê isso? Pela definição. A transformada de Fourier da delta de Dirac é definida pela sua ação sobre funções de Schwartz, como sendo a ação da delta na transformada de Fourier de uma Schwartz. Mas delta em funções razoáveis é a imagem da função razoável na origem. Ora, só que a função h til na origem,
A função H-til, ela é transformada de H. Então, ela é 1 sobre raiz de 2π, a função H, e aí kx dx. Só que a gente está considerando k igual a zero. Essa é a definição da transformada de Fourier, só que tomada no ponto especial k igual a zero. Então, se vocês fizerem isso, vocês vão ver que o resultado será integral de menos infinito a mais infinito de 1 sobre raiz de 2π, que eu trouxe para dentro. Pessoal, fazendo o procedimento inverso do exemplo anterior, tá? Tínhamos isso aqui, na verdade temos isso. Ora, isso aqui faz o papel de uma função localmente integrável vezes uma função de Schwartz. Então, no sentido de distribuições, a gente escreve isso dessa forma. Se para qualquer função de Schwartz, essas duas distribuições geram sempre os mesmos escalares, quer dizer que essas distribuições são iguais. Então, a distribuição temperada, que é a transformada de Fourier da delta, é a distribuição temperada correspondente à função constante 1 sobre raiz de 2π, que calha de ser uma distribuição regular, porque 1 sobre raiz de 2π é localmente integrável. Tá bom? Uau! Então, a delta é singular, mas a transformada de Fourier dela é regular. É uma distribuição regular. De novo, isso aqui é mais formal. Como que o físico trabalha? O físico trabalha, e a gente vai poder trabalhar assim, ó. Ah, você quer calcular a transformada de Fourier da delta, que vai ser uma função de k? Usa a definição. 1 sobre raiz de 2π, integral na reta, e aí kx vezes a função que você quer transformar. A delta de x, ela filtra no x igual a zero, não filtra? Joga aqui. E aí k0 sobre raiz de 2π. Isso aqui é 1 sobre raiz de 2π. E o físico fica alegre e contente e chega num resultado que é essencialmente o mesmo. Só que você está sempre pensando nisso como função. Por mais que a gente alerte, o físico acaba pensando nisso como função também. Só que não existe a transformada de Fourier desses objetos como funções. Nós temos que interpretar essas transformadas de Fourier no sentido de distribuições. Tá bom? Pessoal, quando eu mudo da letra azul para a letra preta, é porque eu faço alguns comentários, tá? Notem que aquela relação, representação integral da delta de Dirac, ela poderia evitar o coeficiente 1 sobre 2π, caso nós colocássemos 2π aqui. Certo? Verifiquem isso, é uma mudança simples de variável. E o sinal mais ou menos aqui é irrelevante. Você pode até pensar que a função delta Dirac é par. Então, mais ou menos k não importa. Tá bom? Isso aqui é uma pequena generalização por mudança de variável desta importantíssima expressão. Mas o comentário que eu faço é: nós até poderíamos ter absorvido, adotado a convenção alternativa à nossa, em que o 2π estaria aqui no argumento do nosso núcleo de Fourier. Teríamos definido nossas transformadas de Fourier assim, ó, com constantes multiplicativas unitárias, com esse 2π lá. Sabe por quê? Porque isso a gente faria uma gracinha. Ao invés da gente conjugar 1 sobre raiz de 2π com a delta Dirac, como nós acabamos de fazer, nos dois sentidos, se nós tivéssemos adotado essa convenção, nós estaríamos conjugando a função identidade, que gera o valor constante 1 para qualquer x da reta real, nós estaríamos conjugando 1 com a delta Dirac. Então, seria um resultado ligeiramente mais elegante. A função constante 1 seria a conjugada de Fourier da delta Dirac. Transformada de Fourier de uma daria a outra. Alguém vai dizer, ah, professor, então por que a gente não usou essa convenção? Porque a gente ganharia em elegância nesse resultado, mas perderíamos em outros, tá? Eu vou comentar sobre isso mais tarde. Então, é só um comentário aqui, neste momento. Por que outros autores adotariam outras convenções? Mais um exemplo. E se eu calcular a transformada de Fourier de uma exponencial oscilatória, e a menos i ômega 0t? Pessoal, notem, essa função não tende a zero quando t vai a mais ou menos infinito. A integral de Fourier dela, original, lá no L1, não existiria.
não existiria transformada de Fourier desse objeto. Mas nós fomos agora com o conceito de transformada de Fourier no sentido de distribuições temperadas, e existe. As coisas são mais suaves aqui. E o resultado, pessoal, super legal, é que nós vamos ter um resultado proporcional a uma delta de Dirac, com pico naquela única frequência dessa nossa frente de onda. Vejamos. Tá? Aqui a gente vai trabalhar direto como físicos, certo? Porque agora a gente já está liberado para fazer isso. 1 sobre raiz de 2π, núcleo de Fourier vezes a função dada. Ora, esse 1 sobre raiz de 2π, nós podemos escrever como raiz de 2π vezes 1 sobre 2π, e aqui nós temos uma integral em que a gente combina as oscilações, e pela nossa definição de delta de Dirac, que é uma representação integral, não é definição, né, mas pela nossa importante representação integral que acabamos de ver, isso aqui é delta de ômega menos ômega zero, e o nosso resultado está demonstrado. Pessoal, esse raiz de 2π ficou aqui fora porque eu tinha perdido ele quando eu escrevi, tá? Tinha faltado essa constante, desculpa. Evidentemente, como vocês veem pelo resultado, ele deve estar ali. Tá? Então, olha só que coisa fantástica. A transformada de Fourier, ela só contém a frequência ômega zero. Pessoal, notem que eu usei a variável de Fourier ômega e não K agora, porque eu queria puxar para a física e chamar isso de frequência, tá? Então, ao invés de fazer Kx, eu fiz ômega t. Claro que isso é indiferente. Mas olha só, a nossa transformada de Fourier, ela é nula em quase todas as frequências da reta real. Ela só não é nula na frequência pura e única do sinal emitido, do sinal original. Então, a transformada de Fourier só contém a frequência ômega zero do sinal original. Do mesmo jeito que uma série de Fourier identifica harmônicos presentes, a transformada de Fourier identifica as frequências presentes no nosso sinal original. Vocês têm como usar este resultado aqui de uma única exponencial para decompor cossenos e senos com as suas fórmulas básicas. Cosseno de θ é e a iθ mais e a menos iθ sobre 2. Seno de θ, e a iθ menos e a menos iθ, tudo sobre 2i. Vocês têm como trabalhar com isso aí e verificar que cosseno de ômega zero t, embutindo esse raiz de 2π aqui, vai dar meio da soma de duas deltas. A transformada de Fourier desse seno escalado vai ser 1 sobre 2i, diferença de duas deltas. Mas notem que, apesar de ter duas deltas, só há uma frequência física, que é a única frequência do sinal analisado. O mesmo vale para o seno, uma única frequência física analisada. Nós vamos ter termos, digamos assim, girantes e contragirantes. Lembrem-se da forma complexa da nossa série de Fourier, que a gente passa a ter e a i ômega nt e a menos i ômega nt. Mas a frequência física é uma só. Tudo bem? A nossa transformada de Fourier decompõe frequências para a gente. Então, ó, no nosso primeiro exemplo, que foi a transformada de Fourier do 1 sobre raiz de 2π, nós vimos que a transformada de 1 sobre raiz de 2π, no sentido de distribuições temperadas, deu a delta, não é isso? Então, um sinal constante tem só uma frequência. No caso, era a frequência nula. Pessoal, eu estou falando do exemplo 1 aqui, ó. Vamos voltar para ele. Desculpem o vai e vem. Estou falando disso. Transformada de Fourier de uma constante só tem uma frequência. Isso aqui é delta de K menos zero. Ou, na letra ômega, para a gente chamar de frequência, delta de ômega menos zero. Delta de ômega. Tá? Então, só tinha a frequência nula. É isso que eu falei aqui agora. Deixa eu chegar lá de novo. Vamos lá. Só que, quando nós fizemos a transformada de Fourier da delta, que era um sinal singular, nós vimos que o resultado era uma constante. Uma constante em toda a reta real K, na variável de Fourier K. Então, o sinal singular delta, ele contém todas as frequências. Nós vimos que a transformada de Fourier delta t como função de K era uma constante não nula. Era 1 sobre raiz de 2π. Pessoal, se eu tenho todas as frequências possíveis com a mesma intensidade, porque é uma constante,
Se eu pensar em frequências como cores físicas, eu tenho todas as cores. E se eu tenho todas as cores com o mesmo peso estatístico, a gente tem o que a gente chama de cor branca, não é isso? Então a gente chama de ruído branco quando a gente trabalha com probabilidade, processos estocásticos, física e estatística. Qualquer hipótese de covariância temporal entre os estados dinâmicos de uma grandeza em dois tempos distintos, e a gente diz que não há correlação nenhuma nessa grandeza temporal em tempos distintos, e há uma correlação perfeita quando você está falando dela com ela mesma. Eu não tenho tempo de detalhar isso aqui para vocês, isso aqui é um pequeno gancho para quem for trabalhar, por exemplo, com o que a gente chama de movimento browniano, ou equação de Langevin em física e estatística. Aparecem termos lá em que a gente diz que o acoplamento estocástico entre dois estados temporais de uma certa grandeza física, se isso obedecer à expressão delta, a gente chama isso de ruído branco. Porque quando você vai para o espaço de Fourier e aplica uma transformada de Fourier na delta, você chega numa função constante, flat, para todos os Ks, ou para todos os ômegas. Eu tenho todas as frequências, eu tenho todas as cores, a minha transformada é branca. Tá bom? Isso é um gancho. Uau! Tá? Então, isso é importantíssimo, a interpretação transformada de Fourier. Vamos agora, pessoal, chegar no nosso penúltimo elemento, antes da gente poder aplicar transformadas de Fourier para resolvermos EDPs, equações diferenciais parciais da física matemática. Vamos conversar aqui sobre suavidade e derivadas de transformadas de Fourier. Pessoal, antes da gente introduzir essa história de distribuições temperadas, o insight básico que nós deveríamos ter, o princípio básico da transformada de Fourier é: quanto mais suave for sua função, mais rapidamente a sua transformada decairá indo para o infinito. E vice-versa. Tudo bem? Se você parte de uma função que cai rapidamente para o infinito, a transformada dela tende a ser suave também. Tá? Então, aqui é uma complementaridade em algum sentido. Tá? Então, esse é um insight importante, só que a gente fez muito mais do que isso. Tá? Então, eu quero dizer o seguinte aqui para vocês. É fundamental perceber que, no sentido da transformada de Fourier de distribuições temperadas, a gente não precisa se preocupar diretamente, pessoal, com a suavidade do objeto que sofrerá a transformada de Fourier. Porque agora os nossos objetos que vão sofrer transformada de Fourier são distribuições temperadas. E distribuições são suaves por construção. Vocês se lembram que distribuições são infinitamente diferenciáveis? Mesmo que as funções que as originam, no caso de distribuições regulares, não sejam suaves, distribuições sempre são suaves. Tá? Então, aqui, só o fato da gente ter passado a considerar transformadas de Fourier no sentido de distribuições temperadas já suaviza as coisas. A suavidade é obtida pelas funções de Schwartz que são atuadas pelas distribuições temperadas, e não por suavidade nos eventuais núcleos de integração. Olha só, às vezes quando a gente tem aqui uma função localmente integrável, ou uma abstração como a delta Dirac, que a gente usa como um núcleo de integração, às vezes a gente chama a distribuição associada àquela função de T de F. A gente não fez isso com 1 sobre raiz de 2π, né, pessoal? Quando a gente fez os exemplos ali agora há pouco, 1 sobre raiz de 2π aqui era uma função, 1 sobre raiz de 2π aqui, a gente usou a mesma expressão, mas era uma distribuição. Mas essa é a ideia. Você tem uma função localmente integrável e a distribuição a ela associada. Pessoal, no começo da nossa conversa, a gente estava preocupado se isso aqui seria suave ou não. Porque a gente estava querendo calcular a transformada de Fourier disso. Agora, o nosso foco não é mais calcular a transformada de Fourier disso. É calcular a transformada de Fourier disso. No sentido de distribuições, está tudo beleza. Porque agora essas funções aqui são suaves, elas são de Schwartz. Então, quem vai fazer essa integral ser bem comportada no infinito, tá? Ter bons limites, não é isso.
É isso. A suavidade está em Schwartz. Tá bom? Eu sei que é um pouco difícil entender o que eu quero dizer aqui agora, mas é uma mudança de foco essencial. Mas percebam o seguinte, vocês perceberam que a gente calculou a transformada de Fourier, por exemplo, da função constante 1, que não decai para o infinito, nem para o mais infinito, nem para o menos infinito, e a gente conseguiu dar um sentido para isso? Deu raiz de 2π? Peraí, da 1 não, a gente fez da 1 sobre raiz de 2π, né? E ela deu a delta? Pessoal, isso só faz sentido porque o nosso foco não está mais em ver se esse cara cai ou não, ou se ele é suave ou não. A gente jogou a bagunça para cá, para as funções de Schwartz. Senão a gente não saberia calcular a transformada de Fourier de uma constante. É porque não é da função constante. A gente está calculando a transformada de Fourier da distribuição associada àquela f constante. Isso é outro bicho, é um outro animal, tá? Então, eu coloco isso aqui em laranja. Eu sei que parece bem abstrato, mas, ó, a transformada de Fourier de uma distribuição temperada, ela existe mesmo que uma f associada a ela não seja suave e não decaia. Pessoal, a gente vai poder calcular a transformada de Fourier de cosseno e de seno. E eles não morrem no mais infinito e no menos infinito. Essa integral de Fourier, no sentido, num primeiro momento que você vê, L1, deveria dar pau, eu não convirjo no infinito. É porque, na verdade, a gente não está calculando nunca a transformada de Fourier do cosseno, ou do seno, ou de 1 sobre raiz de 2π. A gente está calculando de uma forma críptica, fechada, com a nossa notação física, é a transformada de Fourier da distribuição temperada associada. Conceitualmente, isso é muito importante. E nenhum livro básico de física matemática fala isso. Seria algo sem sentido, pessoal. Tá? Pegar essas funções e calcular a transformada de Fourier de alguém que não morre, para o mais infinito e para o menos infinito. Durante anos, como estudante, eu quebrava a cabeça, mas eu falava, isso não faz sentido. Esse negócio, essa transformada de Fourier não existe. Então, vamos apresentar aqui para a gente 2 teoreminhas, um para funções usuais, de Schwartz, e um outro, que é o análogo dele, para distribuições temperadas. O fundamental vai ser o da próxima página, das temperadas. Só que ele usa o resultado de bom comportamento das Schwartz. Porque, como eu disse, a suavidade não é mais importante aqui. Ela passa a ser importante aqui. Vejamos. Se eu tenho uma função de Schwartz, de rápido decréscimo, suave, as derivadas são bem boazinhas também. Pessoal, transformada de Fourier da enésima derivada da sua função de Schwartz, ela tem tudo a ver com a transformada de Fourier da função de Schwartz original, sem derivadas. O efeito de cada derivação é um fator multiplicativo menos IK, certo? Cada uma das derivações. Pessoal, isso depende da convenção, tá? Se eu tivesse outras convenções de Fourier, eu poderia ter mais aqui, eu poderia ter fatores 2π aqui. Lembra que eu disse que a gente teria um par conjugado 1 e delta de Dirac com outra convenção, e que isso seria mais elegante lá? Aqui seria menos elegante, porque você teria que ter 2π aqui. Tá? Vocês vão ver que esse cara vai tombar do argumento da exponencial. É sempre isso, não tem nenhuma convenção melhor do que a outra, nenhuma é mais elegante em todos os resultados, tá bom? Então, olha como isso é fantástico. Pessoal, isso aqui é o fundamento para que nós resolvamos EDPs em funções. Porque toda vez que aparecer uma derivada de ordem alta, mesmo que seja parcial de uma função, nós vamos poder trocar uma derivada parcial de uma função no mundo de Fourier por fatores multiplicativos. A gente vai transformar derivadas em multiplicações. Sairemos de equações diferenciais para chegarmos em equações algébricas. Esse é o fundamento de todos os métodos de transformadas. Eu vou mostrar isso aqui, tá? Só que olha a dualidade de Fourier. Eu podia estar calculando Fourier de uma derivada alta. Isso dá fatores multiplicativos vezes a transformada. Mas eu podia ter fatores multiplicativos vezes a minha função antes de eu transformar. Se eu fizer isso, com esse sinal aqui, isso vai dar enésima derivada da minha transformada.
Eu vou dar a ideia da demonstração, eu vou esboçar os dois resultados só para n igual a 1, tá bom? Pessoal, se o n fosse igual a 1, teríamos aqui a derivada primeira da nossa função de Schwartz. Ela é suave, ela tem todas as derivadas contínuas, a primeira derivada existe. Use a definição transformada de Fourier da derivada de h. Integração por partes. Termo integrado é h exponencial. Menos integral do VDU. O VDU viraria h, e a gente tem que derivar essa exponencial. Tomba o IK. Ok? Pessoal, como essa minha função h é Schwartz, ela morre no mais e no menos infinito. Olha só. Schwartz, beleza aqui. Zerou esse cara. Esse IK com esse sinal menos, pessoal, eles podem vir para fora. E o 1 sobre raiz de 2π integral da h exponencial é a transformada h tilde. Se você efetuar esse procedimento várias vezes, integração por partes, várias vezes, todos os termos de superfície anular-se-ão, porque a função é de Schwartz, então ela e todas as suas derivadas são de rápido decréscimo, no mais no menos infinito. Você vai ter menos IK vezes menos IK vezes menos IK, e você tem esse resultado. Tá? Então, a ideia da demonstração está aqui. O outro resultado, eu vou fazer só n igual a 1 também. Transformada de Fourier de ix vezes uma função de Schwartz, h, ixh. Ótimo. Tá vendo esse ix aqui? Integral em x. K é um parâmetro, não é? Se eu tomar a derivada parcial em relação a k deste objeto, tomba ix. Então, é isso que a gente faz. Isso é del k de h exponencial oscilatória. O h age como uma constante nessa derivação. Ix tomba, mas confiando, é só uma ideia de demonstração, tá, pessoal? Que esse del k pode trocar de lugar com essa integral aqui, isso é um resultado que deveria ser demonstrado. Você vai ter, aqui fora vai virar um ddk, porque o resultado que você terá vai ser uma função apenas de k, porque você vai estar integrando em x. E vocês vão perceber que o que vai ter sobrado vai ser a definição da transformada de h. ddk de h tilde. Se você, então, uma derivada ordinária na variável k é responsável por um fator 1 sobre x. Se nós tivermos vários desses caras, teremos várias derivadas. Então, essa é a ideia da demonstração que eu queria falar. Isso não, nem de perto, contempla o ponto essencial que eu quero demonstrar para vocês, porque eu não quero fazer a transformada de Fourier de funções, mesmo que sejam funções de Schwartz. Olhem para essas expressões e notem o análogo que nós vamos escrever para elas para distribuições temperadas. Então, agora, pessoal, se eu tiver uma distribuição temperada, ó, que é o dual topológico, né, do espaço de Schwartz, a transformada de Fourier desta distribuição temperada, sim, pessoal, se T é uma distribuição temperada, suas derivadas também são distribuições temperadas. Fourier de uma distribuição temperada, o resultado será uma distribuição temperada também. E nós teremos fórmulas absolutamente análogas. Nós veremos que nós teremos aqui, ó, menos IK-AN vezes a transformada de Fourier de T, exatamente análogo ao que nós temos para funções. E, olhem essa expressão aqui, nós também temos o análogo dela para distribuições. Pessoal, eu vou demonstrar só a primeira. A segunda vocês têm plena condição de fazer, imitando alguns passos, não é na mesma sequência, mas imitando os passos que eu vou mostrar nessa aqui. Vamos ver. Eu quero mostrar que essa distribuição temperada, agindo em qualquer função de Schwartz, é uma distribuição, certo? Ela tem que engolir funçõezinhas para gerar escalares. Ela terá o mesmo efeito dessa aqui. Então, aqui a gente vai começar uma série de desenvolvimentos, e eu quero chegar lá no final com H do lado direito, do jeito que está aqui, só que do lado esquerdo eu vou querer ver isso. Se eu provar isso, para toda H, essas duas distribuições temperadas serão iguais. Vejamos. Pessoal, eu podia ter escrito aqui, puxando o que é usado em cada passagem, mas confiem apenas na minha narração para estudar depois, tá bom? Primeira passagem.
Ora, Fourier, uma distribuição temperada agindo numa Schwartz, é definida como sendo a temperada em questão agindo na Fourier da Schwartz, que é uma nova Schwartz. Uma função de rápido decréscimo, suave de rápido decréscimo. Então, a primeira passagem foi definição de transformada de Fourier de distribuição temperada. Vamos à próxima passagem. Tá? Pessoal, isso aqui é uma função. Nós vimos que a definição de derivada de uma distribuição traz fatores menos 1 quando a gente leva a derivada daqui para cá. É um menos 1 para cada derivada. É definição de derivada de distribuição. Tá bom? Que nós vimos lá na teoria de distribuições. Então, cada derivada traz um fator menos. Se eu tenho n delas, menos 1 a n, e todas as derivadas vêm parar na função de Schwartz H-tilde, e não mais em T. Tá? A gente viu essa fórmula, a derivada de distribuições. Eu não precisei dizer que era uma distribuição temperada aqui agora. Eu usei aqui, mas não nessa segunda passagem. Tá bom? Pessoal, mas espera aí. Aqui é a enésima derivada de uma transformada de Fourier. A gente viu isso na página anterior. É a segunda identidade da página anterior. Esse efeito pode ser expresso como: primeiro eu multiplico a minha função h por n fatores e x, e só depois eu faço o Fourier. Isso vai dar a enésima derivada da Fourier da função h original. Vejam a segunda passagem da página anterior. Tá bom? Então, isso é igual a isso. Agora, o que eu vou fazer? Por linearidade, eu vou absorver esse fator menos 1 sobre n aqui dentro. E tem o seguinte: já que isso é a transformada de Fourier de uma função, essa função eu estou representando aqui como em termos da variável x, o resultado será uma função que a gente não precisava colocar índice aqui. Mas se for para colocar índice do resultado da Fourier, o melhor é que seja uma letra que eu costume usar como variável de Fourier, ou ômega ou k. Então, o resultado aqui, se eu for por índice, é uma função de k. Eu poderia ter usado a letra x, mas isso causaria confusão. É conveniente escrever isso. Então, de onde veio esse menos ik? Pessoal, ele seria menos ix. Só que eu quis escrever na letra k. H de x, eu quis escrever na letra k. Índice mudo. Por quê? Porque eu vou estar querendo ver uma função de k aqui. O que mais que eu vou fazer? Então, quais foram as passagens que eu fiz aqui, né? Eu trouxe esse menos, eu usei o índice mudo, só que, na verdade, eu também fiz uma terceira passagem, que eu vejo aqui agora que eu esqueci de marcar, né? Ora, para distribuições temperadas, a Fourier pode estar na direita ou na esquerda, né? Foi assim que a gente começou, não foi? O primeiro passo. Então, agora a gente desfaz. Volta a Fourier para cá. E agora a função que a gente tem aqui, ela não tem mais o Fourier. Tá? Sendo aplicado. Mesmo assim, a gente deixa esse índice K. Finalmente, quando nós temos uma função C infinito vezes uma outra função, isso pode ficar tanto multiplicando a função teste, a gente viu esse tipo de propriedade que isso aqui era uma função teste, e esse cara pode ser colocado aqui. Isso aqui é uma função suave. Ela não precisa ser teste nem Schwartz, tá? Essa enésima potência. Ela pode ficar aqui ou aqui. É uma outra propriedade que nós vimos de distribuições. Relembrem lá as propriedades de distribuições, tá, pessoal? Isso aqui pode gerar dúvida. Mas esse cara pode ser escrito aqui. Notem que o que nós obtivemos aqui no final é a mesma coisa que nós tínhamos enunciado como sendo o resultado. Porque eu tenho algo que age numa função de Schwartz, sendo igual a um outro objeto que age em Schwartz. Essas duas distribuições temperadas, essa e essa, são iguais. Porque a função de Schwartz aqui é arbitrária. E está demonstrada a primeira propriedade. Passagens análogas, usando propriedades de derivadas. Fourier está na esquerda ou está na direita.
certo? Usando essas identidades, X a N ou coisa parecida, são as duas identidades da página anterior, vocês conseguem demonstrar também a segunda relação. Então, qual que é a moral da história? Pessoal, o espaço de Schwartz é maravilhoso, porque o L1 não é preservado pela transformação de Fourier. Só que o L2 é quando você aproxima o L2 com Schwartz. O próprio espaço de Schwartz, quando você pensa em transformadas de funções, ele também é estável. Transformada de Fourier de Schwartz é Schwartz, de S para S. Só que o fantástico é que a gente inventa a transformada de Fourier de distribuições temperadas. E a Fourier de uma distribuição temperada é uma nova distribuição temperada. Então, agora não é mais estabilidade de L2 para L2 sob F. Não é mais estabilidade de S para S, Schwartz para Schwartz. É uma estabilidade, como vocês veem aqui, de S' para S'. E mais do que estabilidade, eu aplicar transformação de Fourier numa temperada e obter uma nova temperada, nós temos propriedades maravilhosas de derivadas de qualquer ordem, certo? Nós temos derivadas das nossas distribuições temperadas e as suas transformadas de Fourier se relacionam de uma forma muito simples com as transformadas de Fourier das distribuições originais, no sentido de distribuições. E, na prática, isso permite que a gente calcule transformadas de Fourier de funções que não seriam integráveis num primeiro momento. Você só consegue vislumbrar essa possibilidade com a noção de distribuições e, em particular, com a teoria de distribuições temperadas. E, infelizmente, eu preciso dizer isso, livros de física dizem que você calcula uma transformada de Fourier de uma constante, dá uma delta, de delta dá uma constante, essas coisas não deveriam existir e você não tem palavra nenhuma sobre o que está acontecendo ali. A palavra que você deveria ter é tudo isso, mesmo as funções constantes que aparecem, por exemplo, Fourier de delta ser uma constante, 1 sobre raiz de 2π, aquilo não é uma função constante de verdade. Ela tem que ser interpretada no sentido de distribuição. Senão, nada faz sentido. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Na próxima aula, nós vamos explorar, vamos ter uma aula bem menos teórica e bem mais prática e aplicada, que nós vamos começar a resolver EDPs, porque nós vamos trocar derivadas parciais por relações algébricas, e aí vamos ter acesso à solução de vários problemas clássicos da física matemática. Era o que eu tinha para falar para vocês nessa difícil aula, mas estou à disposição para tirar dúvidas. Peço apenas que aguardem o fim da gravação.